O governo federal sancionou este mês a lei complementar que determina o pagamento do ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, sobre o monitoramento e rastreamento de veículos e cargas. O texto cria uma nova situação de incidência do ISS, agora referente aos serviços de monitoramento e rastreamento à distância de veículos e cargas. E como ficam eventuais disputas judiciais sobre a cobrança e os impactos para estados e municípios? Sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito tributário, sócio do escritório Ribeiro Dutra Sociedade de Advogados, Sandro Ribeiro, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Sandro. Bom dia ouvintes da Rádio à Tarde. Sandro, o objetivo é pacificar o entendimento da tributação devida sobre esse tipo de serviço, mas alguns estados entendem que esse tipo de serviço é regido pelo ICMS. Tem confusão aí no meio, não? Certamente tem confusão. O que aconteceu, né? Com a vinda do convênio 8.6 lá de 2006, você teve um entendimento, né, estendeu-se um entendimento pelas fazendas do Estado, a incidência do ICMS nas operações de rastreamento e monitoramento, independente se a empresa ela tem embarcado no seu software um serviço de comunicação interno ou se ela terceiriza isso de uma outra empresa. Então, até então, você tinha uma tributação do ICMS em operações dessa espécie. E aí vinha os autos de infração, as cobranças, né, as execuções fiscais em curso, e os tribunais tinham que lidar com essa situação, com essa interpretação, sem que houvesse uma lei esclarecedora, né? Lembrando que a Lei Complementar 116, que trata da incidência do ISS, ela já dispõe sobre a questão do monitoramento e do rastreamento. Ocorre que, com essas novas tecnologias em curso, esses softwares mais sofisticados, a Lei Complementar ela não trazia uma interpretação mais esclarecedora. E aí as fazendas do Estado, elas acabavam utilizando a Lei Candir, a Lei Complementar 8796, sob o entendimento de que o conceito de comunicação ele seria mais amplo do que propriamente estabelecido pela Lei Complementar 116, que trata, né, da lista de serviços. Agora, aí você tinha esse conflito, né, de competência entre o ISS e o ICMS. Mas por mais que essa lei agora tente esclarecer, não é, clarear um pouco mais essas questões, há espaço para eventuais disputas judiciais sobre a cobrança, os impactos para estados e municípios, Sandro? Agora não mais. É importante lembrar que a Lei Complementar 186, que entrou em vigor na última quinta-feira, ela não cria tributo, né? Ela não impõe aos contribuintes ainda a tributação do monitoramento e rastreamento. O que vai ser necessário é que os municípios venham a regulamentar essa questão, criando leis municipais. Mas certamente o comportamento dos tribunais, eles absorverão essa nova regulamentação. Então, vou te dar um exemplo. Se hoje você tiver um julgamento sobre o tema, os tribunais já podem aplicar essa interpretação, né? Porque a Lei Complementar, além de ser uma lei que faculta aos municípios instituir o ISS a partir de agora, também é uma lei interpretativa. Então, a partir desse ponto, é importante notar que os tribunais certamente utilizarão a Lei Complementar para pacificar esse conflito de competência que existia na época, enfim, da cobrança, do auto de infração ou de qualquer outra imposição aos contribuintes que estavam sujeitos, né, ao pagamento do ICMS no rastreamento e monitoramento de veículos. Sandro, nós temos no Congresso Nacional uma série de propostas que versam sobre uma espécie de reforma tributária, algumas mais avançadas,
outras ainda em caráter inicial. Em algum dos textos, existe algum tipo de previsão de discussão desse caso específico do monitoramento e rastreamento de veículos e cargas? Não, nesse caso não, porque o que tem sido pautado, né, é você alterar a regra de tributação do ICMS. Né? Como a lei complementar ela vem e ela deixa claro que a competência desse serviço passa a ser dos municípios, não há em vigor nenhum projeto de lei discutindo uma alteração de tributação do ISS, para preservar a receita dos municípios. Então, nesse ponto, entendo que a reforma tributária ela não vem atingir mais a competência dos municípios para tributar os serviços de rastreamento e monitoramento. Essa discussão sobre esse conflito de competência do ISS e do ICMS, de alguma forma, pode gerar algum tipo de guerra fiscal entre estados e municípios ou não é o caso? Então, a guerra fiscal ela já existe nesse caso. Com a lei complementar, ela explicitando que a competência passa a ser do município, a guerra fiscal ela acaba tendendo a diminuir, né? O legislador ele optou por regular, né, esse campo de incidência dessa atividade econômica, diminuindo praticamente em nível zero questionamentos futuros. Eu vou pegar para você um exemplo, né? A grande discussão que tinha anteriormente era saber justamente se a tecnologia de comunicação ela estava embarcada no software que localizava a carga ou o veículo em trânsito, né? Os tribunais eles entendiam que no caso da tecnologia de rastreamento não ter o serviço de comunicação embarcado, nós estaríamos falando tão somente na incidência do ISS. E as fazendas falavam, não, o serviço de comunicação ele é amplo, né? A finalidade maior é você atingir através de um processo de comunicação o rastreamento do veículo ou da carga, onde o prestador desse serviço indicava para o cliente onde o veículo dele estava, onde a carga dele estava posicionada. Então, a partir da Lei Complementar 186, o que aconteceu? A redação ela deixa claro que se a sua tecnologia de rastreamento ela tem ou não um serviço de comunicação embarcado, a competência é do ISS. Então, com isso, fica claro que a competência dos estados aí, ela praticamente se esvaziou, porque veio o legislador complementar, deixou claro que o campo de incidência é do ISS e não mais do ICMS, né? Ou nunca foi do ICMS. Então, nesse ponto, não existiria mais um conflito de competência ou, né, na linguagem prática, uma guerra fiscal, onde esses entes tributantes, estados ou municípios, têm interesse de arrecadar, né, receita a partir dessa atividade econômica. Para a gente encerrar, Sandro, por mais que com essa nova lei, essa lei complementar, supõe-se que não haja mais disputas judiciais sobre a cobrança, os impactos para estados e municípios, mas você avalia como quem que saiu perdedor nessa história? Foram os estados? Certamente porque você tinha um mecanismo ali de aumento de receita ou manutenção da receita pelos estados, né? Já os municípios, eles não tinham uma argumentação, vamos dizer assim, mais clara, mais esclarecedora, por força dessa nova tecnologia, né? Onde você tem tão somente um software sem a necessidade de ter um serviço de comunicação embarcado. Então agora o que acontece? Deixando claro a legislação que a atividade econômica de rastreamento e monitoramento se sujeita ao ISS, os municípios passam a ter uma reserva de competência, né, própria, e quem ganha com isso tudo é o contribuinte, porque anteriormente você tinha uma alíquota maior tributada, né, com base no serviço prestado, e agora você passa a ter uma alíquota consideravelmente menor. Sandro Ribeiro, que é advogado e especialista em direito tributário, sócio do escritório Ribeiro Dutra Sociedade de Advogados. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bom dia e até uma próxima, Sandro.
Agradeço a todos, aos ouvintes da tarde, e estamos à disposição aí do jornal. Maravilha, agora são 8h40 na Tarde FM.